Hi everyone, how are you doing today? This is teacher Humberto here. Nice to meet you all. And I will be your teacher in our conversation course for students in Pro Iniciar. Today is our class number 1, Introduction to Conversation, effective conversation. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está assistindo essa aula assíncrona. Eu sou Humberto Baltar, professor de inglês, palestrante, escritor, tradutor, intérprete e também consultor de diversidade, equidade e inclusão. Mas eu entro nesse quadro da UERJ através do meu trabalho no coletivo Pais Pretos Presentes, que é um ecossistema de parentalidade preta inicialmente e hoje parentalidade, masculinidade, paternidades positivas em geral. Perfeito? Sou um homem autista com TDAH, dislexia, altas habilidades e superdotação e fico muito feliz em estar aqui conduzindo esse curso que já é a minha 7ª turma pelo Pro Iniciar. Um prazer muito grande conduzir esse curso. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Como vocês já devem saber, no nosso curso a gente tem uma aula síncrona e uma aula assíncrona alternadamente. Então, como a nossa primeira aula ela tem essa questão de acessar os alunos, todo mundo ter tempo ali de ver os e-mails, eu optei por começar pela aula assíncrona, gravada nessa terça-feira, perfeito? Então, essa aula do dia 9, eu vou apresentar ferramentas para que você tenha uma comunicação eficaz, uma conversação eficaz em inglês com algumas estratégias, perfeito? Bom, sobre mim, eu me formei no Colégio de Aplicação da UERJ, no ano de 99, cursei letras na UERJ de 2000 a 2005 e depois passei a trabalhar também na UERJ, no Pro Iniciar, nessa iniciativa incrível para recepcionar os nossos estudantes. Eu acho que isso é fundamental. Eu não tive isso como aluno da UERJ, quando eu entrei não havia o sistema de cotas ainda, então foi uma outra realidade, mas você está tendo hoje um ecossistema muito mais equitativo, muito mais acolhedor, então é um privilégio para mim fazer parte dessa iniciativa. Bom, então está aqui a nossa aula inicial, todo o cronograma, o material e avisos sobre a turma você vai encontrar no nosso grupo do WhatsApp. Também temos um grupo que é a nossa sala de aula virtual, Google Classroom, que é a plataforma Google Sala de Aula, que você também está recebendo por e-mail. E aí, nesse e-mail, tem todos os convites, Convite para o Google Sala de Aula, convite para o nosso grupo no WhatsApp de avisos, e também a possibilidade de você entrar em contato direto comigo, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, ou pela própria plataforma Google Sala de Aula. Bom, então, vamos à nossa aula inicial. Aula 1, Class Number 1. Bom, com relação ao método, eu enviei já na nossa primeira atividade um nivelamento para entender se a gente consegue conduzir todas as aulas em língua inglesa, como normalmente se faz na Communicative Approach, na metodologia comunicativa, ou se, nesse momento inicial, a gente precisa conduzir as aulas em português com as estratégias, obviamente, em inglês, atividades em inglês. A gente vai entender isso ao longo do curso, mas eu acredito que na próxima aula eu já terei o retorno de toda a turma através do formulário Nivelamento e Perfil Pedagógico, que é a nossa atividade número 1, que confere aí a presença nessa primeira aula. Então, falando sobre isso, o nosso curso não tem prova como avaliação, as avaliações são feitas através da presença dos alunos. E como é que essa presença é identificada? Pelas atividades de cada aula. Toda aula vai ter pelo menos uma atividade, normalmente 2, que você vai fazer através do Google Forms e me enviar. E também tem a lista de presença, que é um link do Google Forms que você vai assinar ali com o seu nome completo. Quem tiver pelo menos 75% de presença em todas as aulas vai receber a certificação ao final do curso. Um certificado da UERJ hoje é algo fundamental, tem um peso enorme no teu currículo. Então, eu recomendo muito que você não perca nenhuma das nossas aulas. Por isso, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Quem tiver
menos de 75% de presença no curso, infelizmente não vai receber a certificação, né? Então, por isso que é tão importante a presença, que vocês assistam às aulas, assinem a lista de presença, mesmo que não possa assistir na aula síncrona, ao vivo, assista a gravação da aula, preencha a lista de presença quando você assistir e faça as atividades da aula para garantir a sua certificação ao final do curso, perfeito? Maravilha! Então, let's go! Vamos lá! Bom, que história é essa, né, de estratégia de conversação, conversation strategies? Isso é o que a gente precisa, né, como fundamento para se comunicar com eficácia na língua inglesa. Então, nós vamos falar sobre fluência, vamos falar sobre a diferença entre fluência e acurácia, ou accuracy, que é você ter um inglês perfeito gramaticalmente, mas às vezes esse inglês perfeito gramaticalmente não é fluente, ou seja, ele não flui, né? A comunicação não flui por N razões. Algumas pessoas têm muito nervoso, insegurança com a língua inglesa, ou falta de familiaridade com um novo vocabulário. Tudo isso a gente vai abordar juntos ao longo das aulas. Bom, let's go, vamos lá. Então tá aqui a importância da conversação em inglês. Olha, hoje a comunidade acadêmica global se comunica em inglês, já é o idioma acadêmico em todo o mundo. Segundo ponto, materiais de pesquisa, como você já deve ter visto, os abstracts dos papers, né, dos trabalhos acadêmicos, em língua inglesa, comumente, é como você encontra esse material. As oportunidades profissionais, então, olha, o salário de quem tem inglês fluente hoje é 4 vezes maior, em média, do que quem não domina o inglês. Vou te dar o meu exemplo como palestrante. Eu dou palestras sobre masculinidade, paternidade, como eu falei, né? Quando eu dei a minha primeira palestra em inglês para funcionários do Twitter, funcionários da Califórnia, eu recebi um cachê 4 vezes maior do que o que se paga aqui no Brasil. E nem foi grande, não foi muito, não. Ele foi, aqui no Brasil, na época, isso foi em 2020, eu acho. O pessoal pagava R$ 2.000, R$ 1.000 por palestra online. Eles me pagaram $2.000. O dólar nessa época, gente, estava perto de R$ 5. Ou seja, eu recebi quase R$ 10.000 numa época em que todo mundo pagava R$ 2.000 no máximo para uma palestra online, especialmente para quem estava iniciando nesse mercado. Só para te dar um parâmetro, né, de como você ganha muito mais quando faz um trabalho em língua inglesa. Então, vale muito a pena dominar a língua inglesa para que você acesse mais oportunidades profissionais. Segundo ponto, networking internacional. Esse exemplo que eu acabei de dar, eu só conheci a equipe do Twitter na Califórnia por causa da minha palestra no TED, em 2022. Eu fui convidado para o TED, porém, as portas do TED vieram antes de 2022. Foi com uma pessoa que organiza o TED. Ela soube do trabalho do coletivo Pais Pretos, me chamou para fazer uma ação online gratuita. E nessa ação online tinha pessoas que trabalhavam na equipe do Twitter. E daí, do network, me convidaram para fazer essa palestra online. E aí, naturalmente, eu fiquei conhecido entre essas pessoas e acabei sendo puxado para palestrar no TED 2 anos depois. E isso fez com que eu ficasse conhecido no mundo todo. E olha que o meu TED nem foi tão assistido assim. Ele tem menos de 2.000 visualizações, mas ele sempre é visualizado pelas pessoas que importam, pessoas estratégicas, né, que abrem portas e geram oportunidades profissionais. E por último ponto, o desenvolvimento cognitivo. Gente, é fundamental também dominar uma segunda língua. Porque hoje a gente sabe que problemas como Alzheimer, Parkinson, a própria demência, demoram muito a aparecer em pessoas que dominam uma segunda língua. Então, se aprofunde no inglês, porque até a sua saúde vai agradecer também. Perfeito? Bom, é isso. Outros pontos importantes que a gente precisa trazer para a nossa troca são as barreiras comuns na conversação, especialmente entre estudantes brasileiros. Como eu disse, né, tem um medo de falar muito grande, de se expor.
preocupação com sotaque, né? Mas não esquenta com isso. Eu falo, por exemplo, mais voltado para o inglês americano. Então, quando eu falo inglês, it's more or less like this. Used to be afraid of speaking English, but nowadays I'm totally fine with it. So I don't have an accent. People say I speak like English, not English, but American, North American speakers. I don't agree, but that's what people say. And then we have fluency with precision. Percebe? Então, é a forma como eu falo inglês, né? Eu costumava ter algum medo de falar, mas passou. Eu tenho um sotaque lido mais como norte-americano, estadunidense. E essa questão de fluência e precisão? Fluência é a língua fluir. Precisão é você falar certinho, conforme a gramática. Entre os dois, a fluência é mais importante. Posso te dar um exemplo. Aquele garoto que vende picolé na praia, que não é fluente, mas sabe falar quanto custa o picolé, sabe dar o troco, sabe entender os sabores em inglês, ele faz a venda, ele ganha o dinheiro, ele faz networking, ele recebe convite, mesmo sem ser fluente em inglês. Percebe como a fluência ela vai abrir muito mais portas do que a precisão? Tem gente que tem o inglês perfeito, mas não se sente confortável para falar com ninguém. E tem um garotinho da favela que consegue vender o picolé, dar o troco, fazer amizade, tirar um selfie com o turista, e daqui a pouco ele não vai estar ali fazendo mais isso, porque a própria desenvoltura dele vai abrir outras portas profissionais. Por isso, fluência é essencial na sua trajetória profissional. E por último, o vocabulário limitado é outra barreira muito comum, porque além dessa questão da fluência, todo mundo acha que tem que falar inglês rápido, igual americano, mas fluência não é isso, é se fazer entender e entender o outro. Por isso que eu gosto desse exemplo do menino que vende picolé na praia, né? Porque ele não fala tudo, ele não fala jato, mas ele consegue falar o que ele precisa e consegue entender o que ele precisa para cumprir o objetivo dele. Isso é fluência. E o vocabulário limitado? Gente, todos nós temos vocabulário limitado, inclusive da nossa própria língua. Se eu perguntar para você o que é caleidoscópio, talvez você não saiba. Na verdade, nem eu sabia, eu só fiquei sabendo por causa da música do Paralamas do Sucesso. Percebe? Não dá para saber todas as palavras em idioma nenhum. Isso faz parte, é natural, é do jogo, e aos poucos você vai aprendendo mais e mais palavras no idioma que você está estudando. Isso não é problema nenhum. Próximo ponto importante, né, da gente trocar aqui juntos nessa nossa conversa inicial, que eu acho que precisa ser abordado, são as estratégias para você manter uma conversa na língua inglesa, tá certo? Estratégias para iniciar uma conversa, estratégias para manter uma conversa e conceitos-chave é o que a gente vai abordar hoje. Depois vai ter algumas questões de checagem de compreensão, tá certo? Bom, mas agora eu vou falar sobre estratégias de iniciar uma conversa, porque a gente fala muito pouco sobre isso e eu acho importante. Num contexto acadêmico, uma expressão muito comum é What did you think about the lecture on? E aí, on é sobre, né? O que você achou sobre aquela palestra sobre? E aí, interessante, é a palavra lecture, que ela é um falso cognato nesse caso, porque ela se parece muito com leitura, mas ela quer dizer palestra ou aula. Outro ponto, I'm working on a project about... Have you studied this topic? Que seria o quê? Você falar no que você está trabalhando no momento. É uma outra forma de iniciar uma conversa. Fala do que você está se dedicando, o que você está lendo. Ou então, have you studied this topic? Você estudou esse tópico, né? É uma forma também de você introduzir o que você vem fazendo. No contexto profissional, I noticed you work in, né? Percebi que você trabalha com, né? É uma forma de iniciar também. Ou então, what's your experience been like? Como tem sido sua experiência? Ou então, what brings you to this conference? What brings you to this event? O que te traz esse evento, essa conferência? No contexto mais social, I'm Humberto. I'm an English teacher. Or I'm Humberto. What about you? Né? Você dá a sua apresentação ali e pergunta sobre o outro. Ou então, have you been to this event before? Você já esteve nesse evento antes? Dicas gerais importantes é fazer perguntas abertas, né? Que não seja perguntas que a pessoa vai responder com sim ou não. Por exemplo,
que você acha sobre esse evento? What do you think about this event? Percebe? E mostre interesse genuíno sobre o que a pessoa está falando. Really? Wow! Amazing! That's fantastic! Né? Tipo, sério? Caramba! Incrível! Fantástico! Aí a pessoa vai perceber que você está realmente engajado, engajada naquela conversa. E para manter a conversa, como eu falei, as perguntas abertas são fundamentais. Follow-up questions, que são perguntas para aprofundar o que a pessoa falou. Active listening, prestar atenção no que a pessoa está te dizendo. E, por último, com experiências suas nessa conversa. Feito? Bom, um ponto importante é que as nossas aulas nunca vão ser longas. Eu não vou gravar 1 hora de aula, que eu sei que hoje ninguém tem paciência, especialmente os millennials, galera da geração Y, gerações mais recentes, não tem saco para aula longa. Então, eu vou tentar manter sempre entre 20, 30, estourando 40 minutos os nossos encontros para não prender vocês na tela. Até porque o meu interesse maior é ouvir de vocês. Então, no nivelamento, eu coloquei 10 perguntas para você responder em forma de áudio para mim no WhatsApp, ou você sobe o arquivo lá no Google Sala de Aula. E a segunda parte do nivelamento, chamada perfil pedagógico, você vai falar um pouquinho sobre a sua história no inglês, para eu entender se você já fez cursinho, qual é o nível aproximado em que você está, para entender que tipo de material eu posso trazer para o nosso curso também. Perfeito? E o último ponto, falar de experiências suas relevantes nessa conversação para engajar o outro nessa participação. É uma maneira também de manter a conversa ativa. Perfeito? Bom, outro ponto importante para nós, para a gente trocar aqui, é algo que não pode faltar, que são os conceitos-chave. Fluência é a capacidade de se comunicar, não é falar rápido. Precisão, ou accuracy, como a gente fala no inglês, é você usar a língua conforme a gramática. Uma comunicação ativa é uma comunicação que se engaja, você não fica passivo só escutando o outro, né? E o quebra-gelo é essa ideia de você iniciar, startar as conversas, e não ficar apenas esperando que o outro faça isso, para que você se torne, de fato, uma pessoa interessante com quem se falar, e isso estimule você a participar ainda mais da conversa, desenvolver o seu vocabulário, se entrosar com as pessoas, fazer o networking, que é tão importante, e, principalmente, aprofundar os teus conhecimentos na tua área de interesse ou de estudo acadêmico na língua inglesa. Perfeito? Bom, vamos para as perguntas, né? Nossas atividades, acho interessante essa parte prática. Ó, você vai me responder essas perguntas. Tem aqui, ó, algumas perguntinhas para você. A primeira, number 1. Qual das seguintes opções não é uma barreira comum na conversação em inglês? O medo de falar e cometer erros, preocupação com sotaque, conhecimento avançado na gramática ou vocabulário limitado? 2. Qual estratégia é mais eficaz para manter uma conversa? Fazer perguntas apenas de sim ou não? Fazer perguntas abertas e demonstrar interesse? Falar continuamente sem pausa? Ou corrigir os erros do interlocutor, né, da pessoa que está falando ali com você? 3. O que significa fluência nesse contexto da conversação, hein? É falar sem cometer nenhum erro gramatical. É ter pronúncia idêntica à de um falante nativo. É se comunicar de forma contínua e natural. Ou é conhecer todas as regras gramaticais? E aí, tá lembrado do que é fluência nesse contexto que a gente está abordando? Bom, próxima pergunta para a gente aprofundar nosso conhecimento. Vou colocar aqui para você. Verdadeiro ou falso? E agora, hein? 1. Para iniciar uma conversa em inglês, é melhor usar apenas perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. E aí? True or false? 2. A fluência é mais importante que a precisão gramatical nas frases iniciais da aprendizagem de conversação. True or false? Number 3. O medo de falar é uma barreira comum que impede muitos estudantes de praticar conversação em inglês. What do you think? True or false?
Para manter uma conversa, é importante corrigir imediatamente os erros gramaticais do seu interlocutor. True or false? Number 5. Fazer perguntas de acompanhamento, que a gente chama de follow-up questions em inglês, demonstra interesse e ajuda a manter a conversa fluindo. True or false? E a number 6. Ter um sotaque perfeito é essencial para uma comunicação eficaz em inglês. True or false? What do you think? Maravilha! Vamos para a próxima? Você vai preencher as lacunas aqui, ó. Essa é a última questão, tá bom? E aí você vai responder para mim e vai enviar suas respostas pelo Google Classroom, Google Sala de Aula, no link que eu vou compartilhar com vocês por e-mail e no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo de avisos. Então, ó, a número 1 diz assim: a capacidade de se comunicar de forma contínua e natural, sem pausas excessivas, é chamada de... 2. Para iniciar uma conversa em um contexto acadêmico, você pode perguntar sobre ou projetos de pesquisa. 3. Number 3. São técnicas e frases utilizadas para iniciar conversas e reduzir tensão inicial em novos encontros. 4. Fazer demonstra interesse genuíno e ajuda a manter a conversa fluindo. Number 5. Uma das principais barreiras na conversação em inglês é o que pode ser superado com prática em ambientes seguros. Bancos de palavras para você preencher essa atividade, ó. Fluência, palestras, quebra-gelo, perguntas e respostas, medo de falar, precisão, sotaque e vocabulário. Bom, estou aguardando as respostas, vou compartilhar com vocês o gabarito para vocês checarem lá na plataforma Google Sala de Aula, tá certo? O gabarito já está aqui, mas hoje eu vou compartilhar, ó, só as perguntas. A gente se encontra na nossa próxima aula, terça-feira, a partir das 2 horas, aula síncrona, ao vivo. See you next class. Welcome. Thank you so much for your presence. I hope to see you at 2 p.m. next Tuesday. See you on Google Meet. Goodbye. A gente se encontra no Google Meet terça-feira. Um abraço e até lá. Ótima semana para todos, todas e todos. See you next class. Te vejo na próxima aula.